Olá, eu sou André Anés, pastor da Igreja Batista em Quitaúna, e mais uma vez eu quero te convidar para uma meditação. Mais uma vez eu te convido para se colocar diante da palavra de Deus, diante de mais um salmo, com o desejo, com a intenção de que nos coloquemos diante do texto com os nossos corações e com as nossas almas disponíveis para que o texto, para que o Espírito Santo, mediante o texto, sopre dentro de nós e produza aquilo que só Ele pode produzir. Eu te convido a ler comigo o Salmo de número 53 e eu leio a Bíblia A Mensagem. Diz assim: com azedume, dizem os soberbos, Deus já era. Suas palavras são gás venenoso que contamina o ar. Eles envenenam rios e céus. Espinhos é o que produzem para vender. Do céu, o Eterno põe a cabeça para fora e olha ao redor. Procura alguém que não seja tolo. Um único homem que deposite sua esperança em Deus. Uma única mulher disposta a seguir Deus. Mas ele volta de mãos vazias. Não encontrou ninguém. Desorientadas, sem ter quem as pastoreie, as ovelhas se revezam no papel de pastor. 99 delas seguem sua companheira. Será que esses impostores não sabem o que os aguarda? Será que não percebem que não poderão se safar sem castigo? Eles tratam o povo como uma refeição rápida e os estressados não têm tempo de orar. A noite de pesadelo está vindo sobre eles, um pesadelo do qual nunca acordarão. Deus não dará chance a esses usurpadores. Serão obrigados a fazer as malas e sumir. Existe alguém aqui que possa salvar Israel? Sim, Deus está aqui. O Eterno transforma a vida. Jacó, restaurado, pulará de alegria. Israel, restaurado, cantará e exultará. Amém. Não sei se você já pensou na hipótese, na possibilidade de como seria o mundo, de como seria a vida se Deus não existisse. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a experiência da ausência de Deus. E quando a gente para pensar um mundo sem Deus, um mundo em que não há Deus, em que não há este mistério, em que não há este ser transcendente, em que não há esse ser pessoal, em que não há um Deus que se preocupe com a humanidade, que toque a humanidade, que toque nas nossas vidas, nas nossas almas com a sua graça, com a sua misericórdia, eu penso que seria razoável nós imaginarmos uma vida sem nenhum tipo de sentido. Uma ausência completa de sentido, de propósito. Nós viveríamos, na verdade, diante do mero acaso. Nós viveríamos um tipo de vida cujo barco da nossa existência sairia de um lugar para lugar nenhum. Nós viveríamos dentro de um limbo existencial completo. Nós viveríamos e experimentaríamos a ausência completa de propósito, de intencionalidade, de razão, e me parece que essa perspectiva é razoável quando nós imaginamos e pensamos um mundo em que não existe Deus. Também seria um mundo certamente sem ética, um mundo em que a gente não teria o referencial daquilo que é bom, daquilo que é mal, um mundo em que a gente não teria um referencial de como agir, de como se colocar diante do próximo, diante da vida, de como criar os nossos laços, os nossos vínculos, de como criar filhos, de como viver dentro dos laços familiares, como seriam as nossas amizades, os nossos vínculos profissionais, um mundo sem ética, um mundo sem nenhum tipo de moral. Um mundo bem complicado, um mundo em que a gente estaria, como eu disse no início, sem sentido algum, um mundo em que a gente estaria vivendo dentro de uma aleatoriedade completa, dentro de algo randômico, um mundo que faria completamente sentido ou não faria sentido a gente viver, a gente morrer, a gente se alegrar, a gente se entristecer, a gente ser ou a gente não ser. Esse seria um mundo sem Deus. Diante dessa perspectiva, dessa nossa hipótese, dessa ausência de Deus, desse mundo sem Deus, a humanidade ela pode ter algumas reações diante deste fato. A primeira reação possível para a humanidade seria a humanidade se entregar
se entregar diante desse mundo sem sentido, se entregar ao não sentido. E ao entregar-se a esse não sentido e viver a vida como se Deus não existisse, essa humanidade certamente ela passaria a viver de maneira tal que o seu individualismo imperaria. O individualismo das pessoas imperaria. A arrogância das pessoas, todo o seu desejo de vencer à custa de qualquer coisa, como eu disse, sem nenhum tipo de ética, sem nenhum tipo de moralidade. Viver em um mundo sem Deus é para essa humanidade que se entrega deliberadamente ao mundo em que não há o ser de Deus e, portanto, não há nenhum tipo de sentido, é um mundo em que vale tudo eticamente, em que vale tudo moralmente, é um mundo da maldade, é um mundo perverso, é um mundo em que você pisa no outro e você dorme com a consciência tranquila, é um mundo em que você ganha dinheiro a qualquer custo e você dorme com a consciência tranquila, é um mundo em que você pisa nas pessoas, em que você pisa, que você manipula, que você estrategia, você joga um jogo da vida de uma maneira feroz. E você não percebe, você não sente que você está fazendo algo de errado. Pelo contrário, o super-homem que habita dentro de você está florescendo. Humildade é coisa de perdedor. Todo tipo de espírito que não é um espírito que te exalta, que te ensoberbece, não é um espírito adequado dentro desse mundo sem Deus. E é interessante que neste mundo sem Deus não significa que não existam ídolos. Podem ter seres humanos que vivem nesse mundo com esse tipo de disposição, ou seja, uma disposição para uma entrega ao não sentido e pelo fato de você não ter um Deus que influencie nas suas ações, mas você tem ídolos. Quem sabe você tem até Jesus como ídolo. Porém, esse ídolo, ele não exerce nenhum tipo de influência no coração. Ele não te confronta na tua maldade, ele não te confronta na sua falta de ética, na sua falta de responsabilidade perante o outro, perante a vida, perante a todo o ambiente em que nós vivemos, a todo o planeta Terra em que nós estamos. São só meros ídolos que não interferem na sua vida, que não interferem na sua razão, que não interferem no seu juízo, que não interferem nos seus sentimentos, que não interferem no seu coração. Eu digo que acredito em Jesus, mas isso não significa absolutamente nada em termos de influência em relação ao meu comportamento, porque quem manda na minha vida sou eu. Eu sou o meu próprio Deus. E eu não presto conta para ninguém. Porque, na verdade, a vida se resume a mim, somente a mim e nos meus próprios interesses. Entretanto, existe uma outra possibilidade de reação. A reação de uma humanidade que, diante da ausência de Deus, se angustia de uma maneira sincera. Coloca-se diante da vida e se angustia diante desse mundo de uma maneira sincera. O fato de parecer que não há Deus implica para esse que se angustia sinceramente na realidade empírica e comprovável de que este mundo é mau, de que este mundo é perverso. Diante das atrocidades que nós vemos e presenciamos, a pobreza, a desigualdade, a maldade, a malícia, a injustiça, a gente se entristece diante desse mundo e se angustia. E quem se angustia sinceramente, não se angustia simplesmente pelo fato do mundo ser mau. Se angustia também por constatar que você, que eu somos maus, que nós contribuímos também para que este mundo seja mau. E essa constatação, ela está dentro desse guarda-chuva, dessa angústia sincera, que é a vida sem sentido, a vida sem Deus, a vida sem uma esperança, a vida diante das nossas próprias angústias, dos nossos pecados, da nossa falta de propósito, da nossa falta de vontade de viver, da nossa falta de razão para existir e assim por diante. Quem se angustia aqui sinceramente se angustia diante do fato que essa humanidade malvada muitas vezes cria para si Messias.
Messias que se colocam como Deus, como salvadores, mas que na verdade estão aí simplesmente para manipular, para conquistar uma série de benefícios em para seus próprios interesses. Diante desses messianismos, quem se angustia sinceramente se coloca dentro de uma perspectiva em que não há razão, em que não há propósito, em que não há nenhum tipo de sentido para essa vida. É interessante porque dentro desse angustiar-se sincero, existe também talvez um interesse deliberado para a gente ter um outro tipo de reação diante desse mundo sem sentido. E talvez a gente possa pensar que uma terceira reação seria os crentes. Diante desse mundo sem sentido seria o crente que crê. Mas o crente, para ele chegar ao ponto de crer, ele precisa estar inserido dentro desta angústia sincera, dentro dessa angústia em relação não somente ao mundo, mas também e talvez principalmente em relação a si, as suas próprias deficiências, o seu próprio fracasso ético, o seu próprio fracasso existencial, a sua própria angústia, esse deparar-se com si. É justamente isso que vai levá-lo à possibilidade de crer. Portanto, quando a gente se depara com esse Salmo 53, a gente percebe um Deus que diante dessa humanidade, sem nenhum tipo de sentido, que não o busca, que não procura, que não percebe, que não o encontra, nós vemos um Deus que vai ao encontro da humanidade. E um Deus que não cessa de ir ao encontro da humanidade. E quando ele vai a este encontro, ele não encontra bons, ele só encontra maus. Ele encontra pessoas angustiadas, pessoas com problemas, pessoas que reagem diante da vida, talvez, dessa primeira maneira, entregando-se ao não sentido e exercendo a maldade deliberada e matando Deus deliberadamente, criando para si ídolos e quem sabe se colocando como os Messias. Mas Deus também encontra gente que está angustiada de maneira sincera, angustiada diante da maldade exterior e também angustiada diante da maldade interior. E Deus, quando encontra esse tipo de gente com um coração sincero, com essa angústia sincera, com essa falta de razão, com essa falta de sentido, com esse reconhecer-se, com esse confessar-se, com esse arrepender-se, diante da constatação de que não é nada, de que é, na verdade, alguém digno da não confiança do próprio Deus, Deus vai ao encontro dessa humanidade e os encontra esses angustiados, encontra esses carentes de sentido. E o mais maravilhoso é que quando Deus vai ao encontro destes, encontra esses corações sinceros, o doador, ele doa para esses angustiados vida. Ele doa para esses angustiados alegria. Ele doa para esses angustiados paz, porque Deus é o grande doador de sentido. Ele é o grande doador de propósito. Ele é o grande doador de vida e vida plena. Esses que estão angustiados, e talvez seja você, angustiados, talvez trancafiados dentro do seu próprio quarto, saibam que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, é aquele que vai ao encontro da humanidade. E o Pai escuta as nossas orações, talvez nem mesmo verbalizadas, orações que nós as fazemos em secretos, na angústia do nosso coração, se compadece de nós, porque Deus também se angustia diante deste mundo ausente dele, ou melhor, deste mundo que não o percebe. E nesse identificar-se na angústia, o grande doador doa. Se você está angustiado hoje, se você é este angustiado sincero, se coloque diante do Senhor, se coloque diante de Deus, se coloque diante do Pai, porque Deus não cessa em procurar na humanidade aqueles que se angustiam sinceramente. Quero te convidar para orar comigo nesse momento. Deus, Pai amado, sabemos que o Senhor está à nossa procura,
a todo instante. Livra-nos de nos entregar a uma vida sem sentido, criar os nossos próprios ídolos, quem sabe confiar em Messias, ou quem sabe tornarmos-nos o Messias. Livra-nos disso. Mas, Senhor, que na nossa angústia sincera, diante da maldade do mundo e diante da maldade que habita em nós, que possamos ser encontrados pelo Senhor. E que o Senhor doe, Pai, para nós sentido, que o Senhor doe vida, que o Senhor doe paz, que o Senhor doe propósito para a nossa existência. Porque sabemos que quando o Senhor fizer isso, a vida ela não será mais sem graça, mas será agraciada pelo Teu toque. Essa é a minha oração por mim e por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.